Bem, depois desta bonita música que já nos apetecia também dançar um pouco, vamos dar seguimento com o ATL de Esperança. O ser humano tem dificuldades em lidar com as diferenças dos outros e em aceitá-las, sejam elas visíveis ou não. Mas será que a diferença tem que ser somente vista pelo lado negativo? Quantas vezes não gostaríamos de ser diferentes, de nos distinguirmos por este ou por aquele motivo? Ao respeitarmos a diversidade, vamos na direção de garantir uma sociedade mais justa. No Centro de Atendimento e Acompanhamento e Animação para Pessoas com Deficiência, ou ATL Esperança, todas as crianças e adolescentes têm os mesmos direitos, respeitando as diferenças e aceitando cada um tal como é. Apesar de serem crianças e apesar de estarem destinadas a fábulas e contos, somente as histórias, vamos contar aqui a fada do patinho feio, que pode trazer muitas lições de vida aos mais crescidos. Hoje, um grupo de crianças do CATL Esperança irá retratar a hora do conto, com a história do patinho feio, uma história que fala sobre as diferenças e a necessidade de respeitarmos todos de maneira igual. Era uma vez uma pata que tinha posto 5 ovos. Durante dias e dias esperava ansiosamente pelo dia em que os seus ovos abrissem e deles nascessem os seus queridos filhotes. Numa bela manhã, o momento tão esperado finalmente chegou e os ovos da mamã pata começaram a abrir. Devagarinho, um a um, os patinhos bebés foram saindo e alegremente a mamã pata começou a saudar os seus filhotes. Mas o último ovo estava a demorar mais tempo a partir e a mamã começou a ficar nervosa. Finalmente, a casca abriu-se e a nossa pata suspirou de alívio. Contudo, para surpresa desta mamã, da casca do ovo saiu um patinho muito diferente de todos os outros filhotes. O patinho era maior que os irmãos e não era amarelo. "Este patinho feio não pode ser meu", exclamou a mamã pata. "Alguém te pregou uma partida", assegurou-lhe a amiga galinha. Os dias passaram e, à medida que os patinhos cresciam, o patinho feio tornava-se cada vez mais diferente dos outros. Os irmãos e os outros animais da quinta gozavam com ele por causa do seu aspecto. A própria mamã tratava melhor os irmãos do que o nosso patinho, que se sentia cada vez mais triste. Cansado de ser gozado pelos irmãos e pelos outros animais, o patinho feio decidiu partir desta quinta. Mesmo longe, o patinho não conseguia ter paz, pois os seus irmãos perseguiam-no por todo o lago, gritando: "És o pato mais feio que nós alguma vez já vimos." E para onde quer que fosse, todos os animais que encontrava faziam troça dele. "Que hei de eu fazer? Para onde hei de eu ir?" lamentava-se o patinho feio, que se sentia cada vez mais triste e abandonado. Com a chegada do inverno, o patinho feio, cansado e cheio de fome, encontrou uma casa e pensou: "Talvez aqui encontre alguém que goste de mim." E assim foi. A família que morava na casa acolheu-o muito bem. O patinho passou o inverno aconchegado numa casa quentinha e na companhia de quem gostava dele. Tudo teria continuado bem se não tivesse chegado a primavera e com ela um gato malvado. O gato, que era muito esperto, enganou os donos da casa e correu com o patinho para fora dali. "Mais uma vez estou sozinho e infeliz", suspirou. Como estava sem casa, o patinho feio pôs-se então a caminho a procurar um novo local para morar. O patinho andou até chegar a um grande lago.
Refugiou-se junto a umas árvores e ali ficou durante vários dias. Um dia, muito cedo, o patinho feio, acordado por vozes de crianças. "Olha o recém-chegado!" gritou uma das crianças. Todas as outras estavam maravilhadas e davam gritos de alegria. "E é tão bonito!" dizia outra. "Eu acho que é o mais magnífico de todo o lago." "Bonito? De quem estarão eles a falar?" pensou o patinho feio. De repente, reparou que todos olhavam maravilhados para ele. Que palavras de admiração, afinal, eram dirigidas a ele. Ao mexer as asas, viu o seu reflexo na água. Mas, no entanto, qual foi o seu espanto quando refletido um lindíssimo e elegante cisne. As crianças e os outros cisnes do lago admiravam a sua beleza e cumprimentavam-no de forma alegre. Afinal, ele não era um pato, mas sim um cisne, que ao crescer tinha-se tornado magnífico. A partir desse dia, não houve mais tristezas. Outrora, o patinho feio era agora um belo cisne. Na verdade, não era feio, mas sim diferente. Efetivamente, o seu ovo tinha ido parar por engano ao ninho da pata. Com a amizade de todos os outros cisnes do lago, o nosso magnífico cisne viveu sempre muito feliz e admirado por todos os visitantes do lago. O conto do patinho feio estimula a autoestima das crianças de diferentes maneiras. Por um lado, ensina os mais pequenos a não julgarem o que é diferente e a não tentarem ser aquilo que não são. Devemos antes aceitar aquilo que nos difere e admirar a beleza que cada um tem de especial. A ideia de que nunca devemos desistir de seguir os nossos objetivos e encontrar nosso lugar na sociedade também é uma das lições que aprendemos com esta história. Quando o patinho tenta se encaixar com outros animais, ele recebe muitos conselhos deles sobre como se tornar um deles. A narrativa alerta-nos igualmente para a importância de não ceder à pressão social, ocultando ou diminuindo aquelas que são as nossas características individuais. Portanto, uma das lições mais importantes deste conto é: tente sempre encontrar o seu lugar no mundo, caso não se sinta confortável onde está. Nunca se renda ao conformismo ou baixe a cabeça perante as adversidades. Sem dúvida, esta é, além de ser a moral da história, é a lição mais importante de todas. Não devemos discriminar as pessoas ou julgá-las pela sua aparência física. Durante a vida, poderão haver momentos que nos sentimos deslocados e rejeitados. Não nos identificamos no meio onde estamos inseridos. No entanto, devemos manter sempre a esperança de que iremos encontrar o nosso caminho e que todos temos um lugar no mundo. Só o temos de encontrar.